Carta ao desembargador Renato Mimesse. Excelentíssimo senhor desembargador, espero com linguagem que qualquer um possa entender, demonstrar a tristeza e indignação com o artigo de sua autoria intitulado O Auxílio Moradia e a Cortina de Fumaça. Vivi para ver desmoronar a romântica mentirosa ideia de que magistrados decidem o que é a verdade porque primam por ela. Abre aspas. Se imaginarmos que um imenso lança-perfume deixou quase todo mundo doidão nesses tempos de carnaval, disse. Com todo respeito, o senhor deve ter inalado sem moderação. Vamos aos fatos. E por favor, espero que não receba meu contraponto como a ministra Carmen Lúcia, como um desacato à justiça, pois o tema nada tem a ver com justiça, mas com debater um privilégio. Para defender a imoralidade do auxílio moradia, Vossa Excelência insinua que os críticos aos penduricalhos da magistratura, mais que injustos, mentem, desinformam. Quem restringe o debate ao direito advindo da Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, uma lei complementar de 1979, é Vossa Excelência. O Brasil não condena indenização a juízes que precisam arcar com o aluguel da moradia. A pouca vergonha se estabeleceu quando um grupo de juízes pediu e o ministro Luiz Fux, em decisão liminar de 2014, concedeu não só aos autores, pois estendeu o auxílio moradia a todos os juízes federais do país. Isso aconteceu, Excelência, graças à imprensa alternativa que revelou a queda de braço entre o judiciário e o governo por um aumento que ultrapassava o teto do funcionalismo público. O próprio juiz Sérgio Moro admitiu que o auxílio moradia foi uma gambiarra para compensar, abre aspas, a falta de reajuste dos vencimentos desde 1º de janeiro de 2015 e que, pela lei, deveriam ser anualmente reajustados. Fecha aspas. Então, desembargador, não desinforme a sociedade, porque a questão que coloca o judiciário numa situação de cobrança e de chacota não é o direito ao auxílio moradia a juízes que precisam de moradia, mas ao sórdido e desavergonhado jeitinho dos intocáveis fazer de um privilégio legal, imoral e repugnante como auxílio moradia a quem tem residência própria nos mais luxuosos condomínios da cidade se tornar algo moral, legal e ético. A revolta é a motivação da extensão do benefício, inclusive a marido e mulher que vivem sob o mesmo teto e são membros do judiciário. Vossa Excelência apela ao bom senso no artigo, mas em nenhum momento cita esse aspecto vergonhoso da concessão do benefício a quem não precisa. A cortina de fumaça a que se referiu é explícita em textos como o de Vossa Excelência, que só potencializam a polêmica. Portanto, o judiciário está na parede para abafar a Lava Jato e pior seria se a sociedade não questionasse a ampliação da benesse. A quem interessa isso? Quem está por trás dessa onda que avilta injustamente a magistratura? Perguntou Vossa Excelência. Ora, a todos nós que pagamos o auxílio moradia, um impacto de 800 milhões de reais no orçamento por ano. O propósito da reação e não agressão ao judiciário, como insinua, é garantir auxílio moradia só a quem precisa de moradia. Simples assim. Fazer valer os dispositivos constitucionais que limitam esse benefício. 1. A remuneração e subsídio dos servidores somente podem ser fixados por lei específica. 2. Os membros do poder devem receber seus vencimentos em parcela única. 3. As únicas exceções ao limite remuneratório são parcelas de caráter indenizatório. Juiz que tem casa própria quer ser indenizado pelo quê? Cabe aqui ressaltar a analogia descabida que Vossa Excelência construiu com o auxílio transporte de trabalhadores que jamais saberão o que é viver no andar de cima da pirâmide social. Abre aspas. Aplicando-se esse raciocínio a outras situações semelhantes,
significaria dizer que somente teria direito ao auxílio transporte o trabalhador que não tenha direito a qualquer tipo de condução. O auxílio alimentação só seria devido a quem não tem o que comer. E o auxílio saúde somente poderia ser pago a quem está doente, disse. Mas é exatamente assim que ocorre, com exceção do auxílio alimentação. Como desembargador, Vossa Excelência jamais deveria fazer uma comparação tão esdrúxula quanto desarrazoada dessa. Pior que essa analogia, só a justificativa de Vossa Excelência para escolher Rondônia como porta de entrada à carreira na magistratura. É até ofensivo dizer que só veio e outros vieram para cá por causa do auxílio moradia. Todos sabem que procuram emprego em plaga distante, pobre de tudo, os que não possuem oportunidade em outro lugar ou os que gostam de aventura. E Vossa Excelência, claro, disse que veio pelo auxílio moradia. Abre aspas. Em Rondônia, desde a implantação do Poder Judiciário, julho de 82, já havia a promessa e a previsão legal do pagamento de auxílio moradia e, diga-se, se não houvesse, certamente muitos não teríamos vindo prestar concurso nestas plagas, onde era dificílimo encontrar uma casa digna para morar pela falta de oferta. Fecha aspas. Com sua sinceridade, retruco. É uma desgraça a qualquer jurisdicionado suportar decisão de um juiz que insinua desprezo à comarca em que atua, enaltecendo a motivação financeira. Numa conversa de boteco, a declaração de Vossa Excelência pode gerar até gargalhadas, mas publicada assim na imprensa, ofende e humilha. Além do mais, Vossa Excelência esqueceu de declinar em seu artigo qual dispositivo de que lei estadual está previsto o auxílio moradia a magistrados ou qualquer servidor público que possua casa própria, sobretudo em condomínios de alto luxo no estado de Rondônia. Vossa Excelência reclama que, abre aspas, de uma hora para outra, passaram a ser achicalhados por manifestações inconsequentes, inclusive, surpreendentemente, partindo de ministros de tribunais superiores aos meios de comunicação. Ocorre que os juízes têm o poder de dizer o direito, não de controlar a opinião pública. Abre aspas. Para os críticos de plantão e legisladores por usurpação, a previsão de que o auxílio moradia somente deve ser pago para quem não tem casa soa como uma música agradável, mas pensem junto comigo, espertinhos. Não bastaria o juiz vender a sua casa para fazer jus a ele de novo? Sugeriu Vossa Excelência. O que é isso, desembargador? Seria apologia à diabólica esperteza que corrói as instituições públicas e privadas do país e que gera toda sorte de arrivismo? Vossa Excelência argumenta ainda que o auxílio moradia é também uma espécie de compensação por, abre aspas, restrições de toda ordem, fecha aspas, que sofrem os magistrados. Os magistrados precisam sim ser recompensados adequadamente pela importância do seu trabalho e pelas diversas limitações que lhes são impostas, e para isso devem ser bem pagos pelo poder público, já que necessitam ser bem preparados, informados, atualizados, exercer representação no poder judiciário, e tudo isso tem um elevado custo. E mais, alega que, abre aspas, a autonomia e independência que se exige do juiz pressupõe que seja ele garantida a remuneração que lhe permita uma vida digna e compatível com o padrão que deve ter um agente político, fecha aspas. E aqui pergunto, como Vossa Excelência enxerga, por exemplo, a remuneração de policiais, professores e médicos tão vitais quanto o Poder Judiciário ao país? Vossa Excelência lembrou dos professores, mas disse que não tem nada a ver com o fato de serem tão mal remunerados e trabalharem em condições mais indignas que as dos banheiros dos órgãos do judiciário. Ao atribuir a corrupção às mazelas do país, Vossa Excelência cita todos menos o judiciário, como se este poder fosse irretocável e intocável. O que recentemente veio à tona
Foi o conhecimento de que principais partidos políticos, por meio da maioria de seus dirigentes e caciques, a maior empresa estatal brasileira, as maiores empresas privadas na área de alimentação e construção civil do Brasil, ministros de estados, governadores, secretários de estado, prefeitos, muitos parlamentares de alto escalão, inclusive líderes e presidentes de casas legislativas do Senado e na Câmara dos Deputados, estavam, e talvez ainda estejam, em conluio, integrando uma grande quadrilha de lesas pátrias. Em contradição, Vossa Excelência diz que o fato é tão grave de tal monta que os princípios constitucionais e os instrumentos legais disponíveis chegaram a um nível de tensão nunca visto, próximos da ruptura. Se houver mais violações de direitos, só ao judiciário caberá a culpa. Vossa Excelência afirma que o combate à corrupção se intensificou a partir da Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal e o juiz Moro são endeusados quando diz que, abre aspas, começaram a nos apresentar um sem número de bandidos de colarinho branco, empresários e políticos poderosos, e estes rapidamente começaram a ir parar atrás das grades. Vossa Excelência reclama de excesso de recursos que geram prescrição de crimes e ridiculariza o trabalho de bancas de advocacia. Dois argumentos medíocres, tendo em vista que a demora na análise dos recursos promove a impunidade. A vesga compreensão do digníssimo desembargador bate no teto da lógica e da razoabilidade quando diz que, abre aspas, outra conversa mole que se tem repetido a exaustão, na maior parte das vezes de forma conscientemente mal intencionada, surge quando soma o valor do auxílio moradia com o subsídio, ultrapassou o teto, é ilegal. Como, de forma conscientemente mal intencionada? Se de fato o auxílio moradia não tem nada de indenizatório, pois os beneficiários possuem casa própria, e se o valor pago é pago como subterfúgio da falta de reajuste de vencimento, o óbvio seria tributar a verba. Porém, além de receber verba categoricamente ilícita e imoral, a magistratura ainda se nega a pagar o respectivo imposto de renda incidente nesta monstruosidade. Agora vá você, mero mortal, fazer um negócio desses para ver o que acontece com o seu CPF e sua ficha cadastral. Deste modo, um debate simples em face de um assunto relativamente banal expôs o caráter e a carnadura de pânico e de mentiras da magistratura brasileira, que pôs a cara para fora do secular gabinete em explícito apoio ao golpe e que agora está às turras para pagar a conta, pois em política aqui se faz, aqui se paga, e esse é o preço. Para finalizar, Vossa Excelência disse que magistrados são agentes políticos especiais. Abre aspas. Se por vezes o juiz deixar vergar a vara da justiça, que não seja sob o peso das ofertas, mas sob da misericórdia. Fecha aspas, Miguel de Cervantes.